O dia em que Deus quis matar Moisés. Após a revelação espetacular na sarça ardente, onde recebeu a comissão divina mais importante da história, seria de esperar que a jornada de Moisés de volta ao Egito fosse marcada pela proteção e pelo favor de Deus. No entanto, o livro do Êxodo insere um episódio abrupto e aterrorizante que parece contradizer tudo. No meio do caminho, o homem que acabara de falar com Deus como um amigo é subitamente emboscado pelo próprio Deus, que procura tirar-lhe a vida. Este não é um ataque arbitrário, mas uma lição brutal e necessária sobre a natureza da aliança. É a prova de fogo que revela que, para ser o mediador da lei de Deus, é preciso primeiro ser um cumpridor dela, sem desculpas ou exceções. Se você tem gostado do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. A história contada em Êxodo 4, 24, 26 é concisa, frenética e carregada de pânico. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora pegou numa pedra afiada, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés e disse: "Certamente me és um esposo sanguinário." E o Senhor o deixou. Então ela disse: "Esposo sanguinário por causa da circuncisão." O texto bíblico, na sua forma pura, apresenta um quebra-cabeças. Por que Deus, após comissionar Moisés, tentaria matá-lo? A chave está na ação que resolve a crise: a circuncisão. A circuncisão era o sinal físico e inegociável da aliança que Deus fizera com Abraão. Gênesis 17. Era uma marca de identidade, pertença e obediência. Todo o povo de Israel, do qual Moisés era o libertador designado, estava sob esta aliança. Moisés, o futuro legislador de Israel, estava a caminho para executar a vontade de Deus. Mas ele próprio estava em falha com um dos mandamentos mais fundamentais. Ele, que iria exigir a obediência total de Faraó e de Israel, estava a ser negligente no seu próprio lar. A sua esposa midianita, Zípora, age com uma percepção e decisão impressionantes. Ela compreende instantaneamente a causa da ira divina. A sua ação não é apenas a de uma mãe a salvar o filho, mas a de uma mulher que compreende a seriedade da aliança de Deus. Ela realiza o ritual de sangue que era necessário para apaziguar a exigência do pacto. O episódio serve como uma lição poderosa. Ninguém, nem mesmo o maior dos profetas, está acima da aliança de Deus. A autoridade de Moisés para liderar Israel dependia da sua submissão total a essa mesma aliança. A tradição judaica, desconfortável com a ideia de Deus atacar diretamente Moisés, aprofunda e dramatiza a narrativa para extrair o seu significado. O anjo da destruição, o Midrash, Shemot Rabbah e o Talmud, Tratado Nedarim, Trizeus e II, descrevem a cena de forma vívida. Não foi Deus na sua essência, mas um anjo da destruição que o atacou. O anjo tomou a forma de uma serpente e engoliu Moisés, primeiro da cabeça até aos genitais, e depois dos pés até ao mesmo lugar, deixando apenas a área da circuncisão exposta. Esta imagem grotesca servia para mostrar a Zípora exatamente qual era o pecado em questão. A razão do atraso. Por que Moisés, que cresceu num lar hebreu, não circuncidou o seu filho, provavelmente Gershom? Os sábios oferecem uma explicação. Rashi, o grande comentador medieval, sugere que Moisés raciocinou: "Eu circuncido-o e parto. A vida do bebê estará em perigo durante 3 dias. Se o circuncidar e esperar 3 dias, o santo, bendito seja ele, ordenou-me: vai, retorna ao Egito." Moisés estava num dilema entre a segurança do filho e a urgência da ordem divina. O seu pecado foi ter parado na estalagem. Ao descansar, ele demonstrou que já não estava sob a pressão imediata da viagem, e a sua desculpa para o atraso tornou-se inválida. A sua procrastinação tornou-se um ato de desobediência punível. O esposo de sangue, Shatan Damim. Zípora, ao atirar o prepúcio aos pés de Moisés, uma expressão muitas vezes usada como eufemismo para os genitais, estava essencialmente a declarar: "Por causa deste sangue da circuncisão, o meu esposo, Shatan, foi-me devolvido da morte." Ela estava a redimir o seu marido através do sangue da aliança, tornando-se figurativamente um esposo sanguinário para si mesma, pois foi através de um ato de sangue que ela salvou a sua família. O livro de Jazar, ou Livro do Justo, um texto apócrifo judaico que elabora sobre as narrativas bíblicas,
também descreve este evento no seu capítulo 79, adicionando detalhes dramáticos. Ele especifica que o filho em questão era o segundo, Eliezer, e que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Descreve o anjo do Senhor a descer e a tentar destruí-lo, envolvendo-o como uma serpente. A pronta ação de Zípora é o que salva o dia, espelhando o relato bíblico, mas com um floreio narrativo típico destes textos. O dia em que Deus quis matar Moisés é paradoxalmente um dos momentos mais cruciais na sua consagração como líder. Foi a sua purificação final. Este encontro brutal ensinou a Moisés e a todas as gerações futuras que a missão de Deus deve ser levada a cabo não apenas com paixão e coragem, mas com uma obediência meticulosa e pessoal. Antes de poder confrontar o faraó em nome de Deus, Moisés teve de acertar as suas contas com a aliança de Deus. Ele não poderia ser o mediador de um pacto que ele próprio estava a violar. A intervenção de Zípora não só salvou a vida do seu marido, mas também validou a sua missão, garantindo que o libertador de Israel fosse, antes de mais, um membro fiel e obediente da comunidade da aliança. Foi um lembrete aterrorizante de que a intimidade com Deus não anula as suas exigências, mas, pelo contrário, intensifica-as.